Essa é a parte 5 da série The Zoo. No episódio passado, tudo foi finalizado no momento em que o Mitch estava prestes a entregar a célula-mãe para Raiden Global. Mas o Mitch percebeu que o Delavan estava lá e começou a hesitar em trair os seus amigos pelos remédios da sua filha. O Mitch colocou a célula de volta na sua bolsa e tentou correr da Raiden Global, mas o Clayton apertou um botão debaixo da mesa que era de emergência e trancou a porta. Desesperado para sair, o Mitch pega uma cadeira e quebra o vidro e sai correndo dali o máximo que pode. O Clayton e o Delavan até que tentam correr atrás dele, mas o Mitch consegue escapar até dos seguranças. Ele saiu por uma porta de fogo e fugiu. A cena muda para Nova York, onde um agente sênior do FBI, Roney, obtém informações sobre o agente Ben ter sido morto. Como Ben era o seu agente favorito e o amava como um filho, o Roney fica muito abalado com a sua morte e decide se vingar. Ele também obtém as imagens da Jamie e do Ben e suspeita que ela pode ter sido a pessoa que o matou. O assistente do Roney pesquisa mais sobre a Jamie e ele descobre que ela estava como funcionária da DGSE, que no caso é a agência da Chloe. Na cena seguinte, o Mitch volta para o seu grupo e conta tudo sobre o Delavan. Ele fala que tentou trocar a célula-mãe pelo remédio da sua filha e todos o criticaram pelas suas ações e o menosprezaram por tentar destruir o mundo pelo bem da sua própria filha. A Chloe fica chocada ao saber que o Delavan trabalha para Raiden Global. Durante esse período, ela recebeu uma ligação de um dos seus colegas da DGSE informando que o FBI emitiu um mandado contra ela e a Jamie e estavam procurando as duas. Enquanto a Chloe fala ao telefone, o Mitch diz ao grupo que pode fazer uma cura para os animais com a célula-mãe, mas para isso ele vai precisar de um animal que sofreu a mutação sem ser exposto à célula. Ao escutar isso, o Jackson menciona que será impossível para eles encontrarem animais assim, já que todos os que mutaram certamente foram expostos à célula-mãe. A Chloe volta ao grupo e informa que ela e a Jamie estavam sendo perseguidas pelo FBI. O Mitch acredita que o jogo acabou para eles, mas o Jackson pede a ele para permanecer forte e continuar a missão. Depois disso, o Abraham compra um novo celular para cada um deles e sugere que eles fiquem escondidos e com muito cuidado. Mas o Jackson pensa o contrário. Ele menciona que ao invés de ter medo, eles deveriam agir contra as probabilidades e gritar tentando levar o assunto para público. Embora a pessoa que montou a equipe os tenha traído, ele sugere que eles ainda assumam a responsabilidade de salvar o mundo da ameaça e pergunta a Jamie se ela tem algum amigo que pode cobrir as notícias sobre a célula-mãe e publicar em algum jornal. Quando a Jamie responde que sim, ele pede que ela entre em contato com o seu colega e também pede ao Abraham e o Mitch para irem entregar o remédio para Clementine. Depois disso, nós vemos o Delavan conversando com o Clayton e ele briga com o Clayton por não ter o informado antes da célula-mãe. O Clayton também menciona que não fazia ideia de que o grupo do Delavan tentaria derrubar a sua própria empresa. Enfurecido, o Clayton pede ao Delavan que cuide da sua bagunça e o deixa na frente da sua casa. Quando ele entra na sua casa, ele se surpreende ao ver o Jackson e a Chloe esperando por ele lá dentro. A Chloe se aproxima dele e pede que ele coopere com eles e os ajude a encontrar uma cura para a pandemia animal que estava em andamento. Infelizmente, o Delavan se recusa a fazer isso e ele afirma que se ele fizer isso, a Raiden Global vai enfrentar muitos processos e vai à falência. Enquanto isso, a Jamie liga para o seu amigo Wilson e pede para eles se encontrarem em um local discreto. Ela também diz que tem notícias muito delicadas para ele. Ao escutar a sua voz séria, o Wilson também concorda em encontrar ela. Mais tarde, a Jamie, Chloe e Jackson podem ser vistos em um bar tentando descobrir um local onde possam encontrar um animal que não foi atingido pela comida da Raiden Global. Eles pegam um mapa e começam a circular pelas áreas sem caos de animais com comportamento violento. Ao mesmo tempo, o Abraham e o Mitch chegaram do lado de fora da casa da Clementine. Para surpresa deles, um grande número de pássaros pousaram nos fios do lado da casa. Eles estavam fazendo um barulho incomum. O Mitch imediatamente liga para Audrey e pergunta onde ela estava. A Audrey, por outro lado, parece com medo e responde que ela estava com a Clementine no parque próximo onde os pássaros estavam atacando as pessoas. Ao escutar isso, o Mitch imediatamente pede ao Abraham para dirigir para lá.
Felizmente, justamente quando a Audrey e a Clementine estavam sendo atacadas pelos pássaros, o Abraham com o Mitch chegaram com uma mangueira de bombeiro e assusta os pássaros, salvando a família. Em seguida, a Jamie e a Chloe com o Jackson se encontraram com o Wilson no armazém de uma fábrica e discutem a mudança do comportamento dos animais e a causa, Raiden Global. O grupo conta ao Wilson tudo sobre as suas descobertas e pede que eles cubram as notícias. Pro azar deles, enquanto conversam, o Ronnie chegou lá e aponta sua arma para Chloe. A Chloe diz a ele que o Ben na verdade trabalhava para o Raiden Global e que a sua colega atirou nele em legítima defesa. Aproveitando a oportunidade, o Jackson derruba uma pilha de madeira, fazendo ela cair sobre o Ronnie. Isso dá uma brecha para ele conseguir correr. Depois disso, o Mitch e todo o grupo se reúnem na casa da Audrey e discutem os seus planos futuros. O Mitch sugere que a Audrey e a Clementine saiam de casa e fiquem com os pais do Justin. Durante esse tempo, ele nota os bonecos de pelúcia da Clementine e se lembra do Jackson mostrando a ele as descobertas do Robert sobre os grandes felinos. Sem perder tempo, ele vai até o Jackson e sugere que o seu pai pode estar procurando uma cura como ele e pede ao restante do grupo que deduzam os locais onde podem encontrar leopardos sem nenhum sinal de agressão animal. Surpreendentemente, eles encontraram um lugar chamado de Zâmbia, onde não há notícias sobre animais se comportando de forma agressiva, e eles percebem que finalmente encontraram o que pode parar essa pandemia animal. Imediatamente o grupo parte de carro para Zâmbia e decide comprar o que for preciso no caminho para ajudar. Então na cena seguinte eles pararam em uma loja de conveniência e compram comida. O Mitch diz a todos que vai precisar de uma máquina altamente especializada chamada de eletroporador. Com essa máquina, eles iriam conseguir curar as células tronco do leopardo e combinar com as células mãe. Ele também menciona que eles não vão conseguir encontrar o dispositivo em nenhuma loja de conveniência e precisam ir a um hospital, laboratório de pesquisa ou uma clínica. O grupo decidiu ir para a Flórida, mas tendo policiais procurando por eles por todos os lados, o Jackson decide de fato voltar para a África. Ao escutar isso, o Abraham pergunta ao Jackson se ele estava pensando em procurar a ajuda do Ray. E quando o Jackson diz que sim, ele menciona a todos que o Ray era um pesadelo. Mais tarde, o Jackson, Abraham e Chloe chegaram a um deck à beira-mar, onde eles encontraram o Ray e perceberam que ele estava sendo espancado por outros 3 caras. Quando o Abraham pergunta o que o Ray fez, uma das pessoas responde que ele soltou 200 libras de camarão do seu balde e é a 4ª vez que ele faz isso no mês. Eles continuam batendo no Ray, até que ele sangra pela boca e deixa isso para ele como um aviso. O Jackson diz a ele que eles precisam sair do país e ir para a África, sem ser pegos pelas autoridades. Ao escutar isso, o Ray concorda em ajudar eles, mas pede um favor em troca. Ele pede ao Jackson e ao seu grupo que os ajude a invadir o zoológico de Clearwater e resgatar alguns animais durante a noite. Então a cena muda para Chloe e o grupo no seu quarto de hotel, onde eles estavam discutindo se devem se juntar ao Ray ou não. A Chloe descobre que o grupo do Ray e seus associados se chamam Free Animals Rights. Eles também são conhecidos como Farm. O Jackson confessa que o Ray não é uma pessoa confiável, mas também menciona que eles não têm escolha melhor para sair do país. Nesse momento, o Abraham entra em outra sala e olha o noticiário que estava passando na televisão. Ele fica chocado ao ver que o Ronnie estava conversando com a imprensa e apresentando as suas fotos como criminosos procurados, acusando eles de matarem um agente do FBI. Vendo isso, o Jackson menciona que a chance de serem pegos quadriplicou. Agora o Ray é a sua última esperança. Em seguida, Chloe e o grupo podem ser vistos conversando com o Ray e sua colega Anissa em um depósito. Eles estavam falando sobre a execução do seu plano de invadir o zoológico. O Ray propõe que, enquanto o Mitch for buscar o eletroporador no laboratório do zoológico, o seu grupo e os outros vão tentar carregar os animais em um caminhão. No entanto, o Jackson sugere executar o plano de uma forma furtiva sem deixar as autoridades saberem sobre isso e irem atrás deles. Em seguida, a Jamie já estava conversando com o técnico do zoológico e ela estava pedindo acesso às câmeras de segurança, fingindo ser uma pesquisadora do zoológico. Surpreendentemente, ela consegue chantagear o técnico e o obriga a fornecer os dados de login para as câmeras.
Depois de obter acesso, a Jamie diz ao grupo que ela vai estar em contato com eles o tempo todo, informando eles sobre a situação que estiver em andamento e avisando se os seguranças descobrirem do seu plano. Na próxima cena, o Ray e o seu grupo, junto com a Chloe e o seu esquadrão, exceto a Jamie, chegaram ao zoológico e se preparam para invadir. Eles colocam as suas máscaras e entram no local, depois de desativar o sistema de alarme. Enquanto Mitch e a Chloe vão buscar o eletroporador, o Jackson e o resto se juntam ao Ray para libertar os animais. Eles levam zebras, camelos e muitos outros animais selvagens. Por sorte, o Mitch e a Chloe também descobrem o eletroporador e voltam para o caminhão. De repente, depois de dar uma olhada mais de perto nas imagens do circuito interno, a Jamie entra em contato com o Jackson e o informa sobre os seguranças indo na sua direção. Ela sugere que eles saiam do zoológico o mais rápido possível. Ao escutar isso, o Jackson pede a Anissa para abortar o plano e ir embora. Mas infelizmente ela se recusa e todo o esquadrão fica cercado pelos seguranças. Nessa situação de pânico, o Ray sai dando tiro em todo mundo. Os guardas também tentam se defender e atiram no Ray de volta, ferindo ele gravemente. Durante o tiroteio, um dos membros do grupo do Ray, que se chama Code, morreu na hora, e o resto do grupo conseguiu fugir no caminhão junto com o Ray ferido e os animais. Mais tarde, o grupo chega ao armazém e começa a procurar uma caixa de primeiros socorros para tirar uma bala do peito do Ray. O Mitch garante que pode fazer isso e pede ajuda para Jamie. Por outro lado, o Abraham pergunta a Anissa sobre o avião que o Ray conseguiu para sua fuga. A princípio, ela não responde. Mas depois, quando o Abraham insiste, ela diz que o Ray é o piloto, e agora eles não podem escapar. Mas para sua surpresa, o Abraham diz a ela que ele também pode pilotar o avião e convence ela a levar ele até o avião. Algum tempo depois, o Mitch consegue tirar a bala do Ray e menciona que o Ray deve ficar bem. O Abraham e a Anissa vão até o aeroporto. O Jackson e a Chloe estavam no armazém e de repente eles escutam os animais que estavam dentro do caminhão. Eles estavam agindo de uma forma violenta. Os dois entraram lá, mas eles só ficaram meio desconfiados com o que estava acontecendo. O Jackson conta ao Mitch sobre o que observou dentro do caminhão e o Mitch deduz que a natureza agressiva pode ser contagiosa. Então na manhã seguinte, a Anissa finalmente chega ao avião com o Abraham e mostra para ele. O Abraham liga para o Jackson e pede que ele chegue no aeroporto o mais rápido possível. Escutando isso, o grupo se prepara para sair, mas não sabem o que fazer com o Ray, que estava desacordado. Eles decidem deixar o Ray lá, mas quando ele estava saindo, o Ray aparece atrás deles com uma arma na mão. Ele queria levar os animais juntos e o grupo concorda. Eles começaram a ir para o aeroporto, mas no caminho, os animais começam a agir de uma maneira estranha de novo e todos ficam muito hostis. A porta traseira do caminhão se abre, mas como deu zebra ali, eles tiveram que correr para o aeroporto sem os animais mesmo. Mas pro azar deles, o Ronnie chegou lá. O grupo conseguiu entrar no avião, mas quando o Ronnie aponta uma arma para eles, a Anissa ia tentar matar ele, mas a Chloe pulou na Anissa para ela não fazer isso e as duas caem do avião de carga na pista. O avião vai embora e o episódio é finalizado com as duas sendo capturadas.